financeiro, sobre esse grande mercado financeiro. E Miguel, me diz uma coisa, o que caracteriza um escritório de investimento como o maior? Quais são os critérios que são utilizados para dar essa credencial para o escritório? São 2 pontos, né? Além um ponto qualitativo, de qualidade, né? O que o escritório traz de diferencial, e outro é o ponto quantitativo. Quanto que nesse escritório tem como custódia, né? Em custódia de capital nesse escritório. Então nós temos hoje mais de 2 bi sobre custódia no nosso escritório, até batemos esse ponto há um pouco tempo atrás, 2 bi sobre custódia, e trazemos uma gama muito completa da assessoria, né? Não só assessoria em investimentos, mas uma assessoria um pouco mais completa. Então nós temos uma parte voltada a planejamento patrimonial e sucessório, onde uma advogada, sócia do escritório, toca essa parte, onde ela estuda não só os investimentos dos clientes, mas sim toda uma estrutura familiar e patrimonial deles. E a partir disso, ela cria e aconselha certas estruturas que fazem mais sentido para aquele determinado cliente. E as estruturas que nós temos disponíveis hoje, eu percebo, pelo menos para a grande maioria da população, é o famoso INSS. Né? O INSS hoje, eu diria que uma grande maioria da população, se não vou falar 100% da população, mas muito próximo disso, acredita que vai se aposentar pelo INSS. Daiane, você tem essa esperança ainda disso acontecer ou não? Não, eu já desisti, até porque cada vez mais pessoas se aposentando e menos pessoas injetando dinheiro lá. Então, se você tiver sorte de se aposentar daqui 30 anos com salário mínimo, você está com muita sorte. Então, eu não quero depender disso. E tem outras maneiras de a gente estar fazendo nossas aposentadorias privadas, como que se fosse. Seria investimentos. Uhum. Investimentos é uma das áreas que você pode investir, está se realocando aí no mercado para conseguir garantir uma estabilidade na velhice. E aí eu queria trazer uma discussão aqui à mesa que o brasileiro, a gente teve um momento aí pós-pandemia, né, ou durante a pandemia, e um boom de pessoas acessando esses conteúdos de investimento. Né? Muitos CPFs, tínhamos lá 400, 500 mil CPFs na bolsa, e agora a gente passa ali próximo dos 6 milhões de CPFs. Né? Teve realmente um aumento muito expressivo. E até no começo do ano, por exemplo, uma análise que eu havia feito, é que o maior percentual de pessoas são mulheres. Mulheres que estão entrando, né? A maior entrada de pessoas na bolsa foi de mulheres. E incrivelmente, são as mulheres que investem mais em valor monetário. Não sei se é por uma questão econômica, uma questão de planejamento financeiro, uma questão de comportamento mesmo, de deixar acumular o capital. O que você acha disso? Você percebeu isso na ponta também? Isso, a gente percebeu também, né? O número de mulheres, de fato, aumentou muito. Porque é um mercado majoritariamente, assim, muito composto por homens, à primeira vista. Mas as mulheres foram tomando seu espaço e hoje tem um espaço muito grande no mercado financeiro. E eu acho que vem, de fato, desse planejamento, desse cuidado com a economia de casa, com a economia dos filhos, o futuro dos filhos, né, o futuro da família, que eu acho que faz essa diferença no investir. Então é algo instintivo na sua visão. Algo interessante isso, porque o comportamento, né, até falávamos aqui um pouco antes de iniciar o programa, a respeito da importância do comportamento nas finanças. Né? Eu falava de que não basta você ter capital e não basta você ter conhecimento. Você precisa ter os dois e ainda ter um comportamento adequado. Né? Porque não adianta nada você saber o que tem que ser feito e não fazer. Né? A gente percebeu que ao longo dessa pandemia e de todos alguns anos para cá, a informação cresceu muito pela internet, pelo YouTube, por várias redes sociais. Esse conhecimento a respeito do mercado financeiro aumentou muito. Isso é bom, só que não é só o conhecimento, né? Por outro lado, entra muito aventureiro, muita gente que entra querendo ganhar muito dinheiro de uma forma um pouco ilusória no mercado financeiro. E quebra rápido. Certo. Não fica por muito tempo. Quebra rápido. Então, a pessoa juntar o conhecimento que ela adquiriu com a experiência de mercado e aquele controle emocional, né? De ter alguém que, ao lado dela, tem uma segunda opinião. Eu consigo, o que você acha sobre isso? O que você acha sobre o mercado agora?
Vamos ouvir uma segunda opinião, vamos entender uma outra visão. Então, eu acho que isso é importante também. E uma curiosidade sobre você que eu soube aqui nos bastidores é que você é filósofo, né? Filósofo, formado em filosofia. Conta pra nós um pouco dessa história aí. Foi uma história, assim, muito constrangedora de um lado, mas interessante de outro. Quando eu era jovem, não sabia de fato o que fazer, né? Jovem, quantos anos? Quantos anos tá agora? Eu tenho 27 agora. 27, então você era muito jovem. Tinha acabado de sair do colégio ali e chegou essa oportunidade de estudar filosofia. Eu fiquei pensando, filosofia? Será que dá dinheiro isso aí? Mas não foi. Aí, pelas circunstâncias todas, eu acabei entrando nesse Instituto de Filosofia. Estudei filosofia lá, me formei em bacharelado em filosofia. Mas foi um grande tempo de experiência e muito interessante. Você cria em si mesmo essa análise crítica a respeito das coisas, né? Que a nossa visão, de fato, não é a única visão de mundo que existe. Então, criar essa noção crítica é muito importante. Eu acho que formou o que eu sou profissionalmente hoje, devo muito à filosofia. E eu fui deparado com a mesma situação quando eu comecei a estudar mercado, né? Uma das coisas assim que eu percebi foi, eu comecei a ter resultado, então eu dominava a técnica, eu conseguia analisar a técnica. Então eu olhava os gráficos, né? Eu me baseio muito na análise técnica, pouco de fundamentos. Fundamentos eu utilizo mais para escolher ações, outros ativos, mas para fazer giro, né? O índice futuro, o dólar, como coisa de risco mesmo, né? Mercado futuro. A análise técnica ela te dá uma boa visão. E aí eu dominava ali a ferramenta, mas isso não estava sendo suficiente para eu ter um resultado. Né? Um resultado positivo. Então eu olhava a técnica, estava tudo ok, a técnica perfeita. E aí o capital estava adequado, não tinha nada de errado. E aí eu percebi que faltava um fator. E era o controle emocional. Até hoje eu digo para você que toda vez que eu vou entrar em uma operação, eu suo, eu escorro suor, eu fico nervoso, sabe? A diferença é que hoje eu sei que é uma reação do meu corpo. Natural. Natural do meu corpo. Eu tô me colocando numa situação de risco, né? Então é natural que o meu corpo ele dê sinais de que eu tô entrando numa área perigosa, né? Agora, o que o autoconhecimento, né, ou o comportamento me ajudou a construir? A segurar a posição, né? Que aí que entra a grande máxima, né? A aversão à perca. O cara, ele sai rápido quando ele tá ganhando e quando ele tá perdendo, ele deixa rodar. E eu sou o melhor porque eu tô ganhando e ninguém me tira, né? Exatamente. E assim, nossa, não sei se já operou. Já operei, sim. Qual que é a euforia que você sente? Não é um negócio assim completamente diferente, um sentimento muito diferente? Quando você ganha aquela euforia, nossa, eu vou fazer isso mais vezes, amanhã eu ganho mais. Quando você perde também é um fundo, é um poço. Você cai no poço e você não fala. Você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Exato. É absurdo. Exatamente isso. E aí que casa todas as coisas, né? A técnica ao controle de risco adequado e ao comportamento adequado, né? Então, você vai ter momentos que você vai ganhar, você vai ficar eufórico, você vai ficar... Aí entra a questão de você controlar de não fazer a segunda operação, a terceira operação, a quarta operação. É muito comum, eu percebo, muito comum um comportamento onde o cara acerta o primeiro trade, ele acerta o segundo trade, ele acerta o terceiro trade, um atrás do outro, consecutivamente. O quarto ele erra. Perdeu dinheiro. Ele ainda tem gordura. Ele já ganhou 2 operações. O quinto, ele erra de volta. O sexto, ele erra de volta, tá no 0-0. Você acha que o cara para ou ele continua? Não para, continua. Até não zerar a posição dele total, o cara ficar no 0, ele não para. Não para. E por que você acha que isso acontece? É uma coisa muito... O que vem fácil, aquele famoso dilema, né? O que vem fácil, vai fácil. Então as pessoas não veem o mercado financeiro como algo profundo. Que não é só você que está ali, não é o seu companheiro, não é uma casa, mas é o mercado inteiro, global, todo interligado, que uma notícia ali vai interligar uma reação aqui no Brasil, etc. Então, é uma coisa muito mais profunda. Então, eu achar que eu tô certo ou tô errado no mercado é meio prepotente, né? Eu tô certo porque eu acertei e isso vai subir, ou isso vai descer e vai descer.
não é bem assim, né? Como a gente estava dizendo antes, o mercado é um pouco intuitivo, anti-intuitivo. Uhum. A gente que acha que vai acontecer uma coisa acontece ao contrário ou na relação oposta. Então você saber entender essa dinâmica do mercado. Eu vou entrar nessa operação, mas por que eu não entro nessa operação protegido? Então vou procurar uma operação, uma estruturação onde eu entro comprado nessa ação, mas eu protejo o meu capital com alguma queda e ganho de um lado. Então você ter essa visão normal, inteira do mercado financeiro, que não é só day trade, não é só swing trade, não é só ações, não é só renda fixa, mas ter essa visão normal e aprofundada que vai te levar ao sucesso, por assim dizer, né? Vai te levar longe no mercado. Uhum. Eu vejo que quando nós definimos uma trajetória, isso não só para o mercado financeiro, mas para todos os aspectos da vida, você se protege, vai se englobar das dinâmicas que vão acontecer, de erros que você pode cometer, de erros que você já cometeu, controle emocional, e é isso que vai fazer você, de fato, gerar resultado lá na frente, chegar aonde você desejou. E eu acredito que é uma ilusão o cara acreditar que ele vai conseguir fazer isso sozinho. Exato. O cara, não, eu sou muito bom. E é muito comum também, eu vejo isso, né? Relatos de muitas pessoas falando que o cara mais inteligente é o cara que mais perde dinheiro no mercado. Justamente por essa questão da prepotência dele acreditar que ele está certo. Porque ele é inteligente e ele era o melhor na empresa dele. Né? Eu tinha os melhores resultados com o melhor salário. E não é possível que aqui eu não vou ganhar do mercado. Como que eu não vou ganhar do mercado? Né? E é aí que eu vejo a importância de você ter pessoas ao seu lado para você falar a respeito disso. Exatamente. Essa visão crítica e essa visão de outros pontos, né? De outros pontos de vista. Então, justamente essa é a função do assessor ali, né? Ele vai entender a dinâmica do cliente, se ele tem um perfil mais arrojado, mais moderado ou bem mais conservador. Entender os produtos que fazem sentido naquele momento da economia brasileira, principalmente a economia brasileira, que é volátil, né? O que era o ano passado, né? Agora, o que era mês que vem, não tem nada a ver com o que vai ser desse mês. O que o presidente falou hoje muda tudo. Então, entender... Ou tentou mudar, né? Se ele tweetou também, muda tudo. Então, você entender essa dinâmica do mercado, a dinâmica de cada pessoa, de cada momento de vida dela. Um jovem de 20 anos não vai ter a mesma aversão a risco do que um senhor de 60 anos, que tem uma família, que tem netos, que tem muito mais responsabilidade do que um jovem, que pode correr mais risco. É ele no mundo e pronto. Então, entender esse momento de vida de cada um, a estrutura de cada um e trazer o melhor produto, a melhor opção, eu acho que faz toda a diferença, faz todo sentido. E a Daiane comentou uma coisa interessante, que é a questão da trajetória, né? Que para você ter resultado no mercado, você tem que definir uma trajetória. E por muitas vezes nós somos orientados, principalmente em nossa cultura, ao imediatismo, né? O que eu preciso fazer agora, né? Para eu sobreviver, né? Ou para eu ter um lucrinho aqui. Uhum. Até inclusive a gente dava aula, eu dei aula por um tempo de mercado, junto com um professor, e aí era muito interessante quando chegava alunos lá e ele falava: eu só quero ganhar um 200 por dia. Não, mas eu só quero fazer uma operação aí pra ganhar um 200 por dia. Com R$1.000, né? Com R$1.000 ele quer tirar 200. Não, é milão, aí só 200. Você olhava assim e falava: puxa vida, que tristeza. É aí que parece que não leva a sério. Que o Miguel tava comentando, não leva a sério, não sabe a profundidade do mercado. Não conhece a profundidade do mercado, né? Ele pensa que é uma jornada de trabalho, que ele chega ali, eu tenho aqui R$1.000, eu vou ganhar R$200. É um absurdo, né? Absurdo. Se fosse fácil assim, todo mundo estaria bilionário, né? Estaria bilionário. Então, existem opções, existem operações no mercado que de fato te trazem muito dinheiro. Só que, como você disse e reiterou, né? É ver a profundidade do mercado, é entender a profundidade. E nem sempre eu, no meu dia a dia, nos meus afazeres, na minha empresa, com a minha família, com os meus filhos, vou ficar estudando isso. Às vezes não faz sentido para mim, tá tudo bem. Então, eu tenho alguém que estude isso, que recebe ali dos analistas do BTG, né, do banco, aquela gama toda de produtos e te traz: fulano, acho que para você faz sentido esse produto aqui, ó. Por quê? Porque vai te proteger de uma queda, vai te fazer alavancar nessa parte. Aí vem da decisão do cliente. Eu quero, faz sentido, não faz? Então, ter essa conversa, essa aproximação do cliente, que eu acho que é o diferencial.
principalmente aos olhos do BTG, né? Ele vê que essa aproximação, esse cara a cara com o cliente faz toda a diferença. Uhum. Eu não quero ser só um banco, o maior banco de investimentos. Eu quero ser o maior e o melhor. Por quê? Porque eu conheço o meu cliente. E eu vi uma reportagem há tempos atrás falando sobre o Pix, né? O que o Pix tem a ver com isso, né? O Pix tem a ver porque entre os bancos tradicionais, os grandes bancos e os bancos de investimento, né? Hoje, grande parte dos bancos, eles podem, né, trabalhar com produtos de investimento, mas eles não têm isso na sua bandeira, né? O que o cara quer? Ele quer pagar a rentabilidade de poupança para você e olha lá, né? Exatamente. E ainda vai te meter um monte de taxa, um monte de financiamento que você não quer, um monte de seguro que você não precisa, e os caras lá enchendo a conta, né? E aí a gente tem a grande diferença dos bancos de investimento, que são os bancos onde eles te trazem produtos financeiros. Coisa que uma pessoa, por exemplo, numa Caixa Econômica Federal, o máximo que o cara vai conhecer é um tesouro direto, né? Não, beleza, tem o tesouro direto lá, vou fazer uma aplicação financeira e você não consegue verificar um gráfico, você não consegue... A informação ela é tão crua, ela é tão rasa que a pessoa ela não consegue nem tomar a decisão a partir daquilo. Ela só tem ali, isso aqui é um tesouro, tá, mas... Não é com um intuito educacional de fato, Exatamente. fazer o teu cliente se interessar pelo assunto financeiro e ele conseguir tomar suas próprias decisões e evoluir no mercado e estudar mais sobre isso. Exatamente. E é aí que eu trago o Pix. Por que o Pix? Porque o Pix fez com que grande parte da liquidez dos bancos, o dinheiro que eles têm disponível para ficar transacionando, enxugou. Hoje, esse dinheiro tá tudo no Banco Central. Não tá em poder deles. E se o cliente que antes entendia que o banco era necessário para ele ir lá, para ele poder fazer os pagamentos, poder fazer as transações financeiras que ele precisava, e ele conhecia o gerente que facilitava para ele a transferência de dinheiro. Cara, hoje não precisa. Pega o celular e já. Né? Pum, transferir para você, tá ótimo. O que o banco tá me oferecendo? Taxa? Isso aqui é rentabilidade ou isso aqui é uma despesa? Não é rentabilidade? Tá fora. Esse é o novo perfil. Desmascaramos o banco. Exatamente. Para o cliente final. Né? O Pix tirou do banco o controle sobre o capital. Então hoje a pessoa física ela está tendo a oportunidade de ver o dinheiro dela e entender que ela pode alocar em outros lugares, né? Os bancos digitais. Aí a grande diferença dos bancos digitais, né, em confronto com os grandes bancos, e aí eu incluo o BTG, eu comecei a conhecer o BTG, que é um banco antigo já, mas eu comecei a conhecer o BTG quando eu comecei a entrar no mercado financeiro. Sim. Quando eu comecei a me aprofundar nesses assuntos. Antes, cara, o que é BTG? Nunca ouvi falar desse banco, né? E é um dos maiores hoje nessa questão de investimentos, né? E qual que é a grande disrupção? Agora nós começamos a ter consciência de que um banco ele pode me ajudar a ganhar dinheiro. Ele não precisa ser somente o lugar onde eu deixo meu dinheiro e ele só toma o meu dinheiro. Só juros em cima de juros. Só juro e taxa e cesta de não sei o que, cesta de não sei o que e venha com esse segurinho junto aqui, né? E você, mas eu não quero seguro. Não, mas pra gente fechar aqui, né? Assina aqui e tal. Mas eu não quero, cara. Não, mas é o mesmo preço. Falei, e aí você trabalha com uma questão forçada, onde o cara não entende o motivo por o qual ele tá fazendo aquilo, né? Tá, é um seguro, mas o que esse seguro é? Para que ele serve? Por que eu tenho que fazer um seguro, né? Não existe mais isso. Quer dizer, nunca existiu, né? Agora tá começando a existir essa oportunidade de nós conhecermos, né? E aí eu te faço uma pergunta, né? Na tua visão, o que você acha que é o maior erro do investidor iniciante? O maior erro do investidor iniciante, eu acho que hoje, é pensar que o mercado se ganha dinheiro fácil. E não entender a profundidade do mercado e as várias possibilidades dele. E não entendendo o mercado, por quê? Porque ele não se entende a si mesmo. Que perfil eu sou? O que eu quero para mim? O que eu quero daqui 20 anos? O que eu quero daqui 10 anos? O que eu quero para minha aposentadoria? Ele simplesmente trabalha, o investidor trabalha, tem um meio onde ele
a renda dele e ele coloca no investimentos. Só que se ele não tem os objetivos claros, daqui 10 anos eu quero fazer meu casamento. Daqui 10 anos eu quero ter uma renda para pagar a faculdade dos meus filhos, que eu não tive oportunidade, por exemplo, né? Daqui a 30, 40 anos eu quero ter uma renda mensal que vai me proporcionar uma aposentadoria digna. Poder me aposentar com o que eu preciso, com o dinheiro que eu quero. Então você entra no mercado financeiro sem os objetivos. É como se você entrasse na faculdade e falasse: que faculdade você vai fazer? Não sei. Você foi trabalhar e qual que é o seu emprego? Não sei. Você entra na faculdade, tem várias salas e você pensa, tô na faculdade. Daí você chega na primeira sala, tá tendo uma aula ali de um curso de matemática. Você entra na primeira sala e tem uma aula ali de matemática 1. Daí você sai daquela aula e entra numa aula de química. Só que você nem sabe que é a aula de química. Você pensa que é a faculdade. É a faculdade, é o mercado financeiro. Qual você quer fazer? Quais são os objetivos? Então, ter bem claro esses objetivos, ou trabalhar, né, com um assessor, com alguém, conversar um pouco sobre esses objetivos, que eu acho que é o mais importante. Entender, né? E clarificar quais são os exatamente. objetivos. E eu digo pra você que esse foi um... voltando lá na primeira coisa que eu falei, né, sobre o comportamento. Eu fui confrontado exatamente com isso. Eu cheguei no mercado, eu conhecia a técnica, tinha o capital, fiz a operação, tá, mas foi engraçado, cara, uma coisa que aconteceu comigo que eu nunca tinha parado pra pensar. Uhum. E eu só comecei a pensar nisso depois que eu tomei uns prejuízos. Que foi o seguinte, cara. Eu falava, porra, nossa, acertei essa operação aqui, ganhei, sei lá, vamos colocar aqui um 20% de rentabilidade. Porra, que massa, 20% e tal. Beleza, acertei hoje. E amanhã? Será que vai? E depois da manhã? E pros próximos 50 anos? Será que eu vou acertar? Será que eu vou continuar mantendo essa rentabilidade de 20%? Eu comecei a perceber que o negócio era um pouco mais embaixo. Um pouco mais fundo, né? Era um pouco mais embaixo. Daí eu falei, cara, que coisa, velho. Não adianta eu acertar hoje. Eu tenho que acertar sempre. Eu tenho que acertar sempre, né? Daí você vê aqueles call, assim, né? Nas matérias sensacionalistas. Se você tivesse comprado o Magazine Luiza há 20 anos atrás... Né? Quanto de 700%, não sei quanto de rentabilidade você teria agora? E aí eu entendi uma outra coisa, que é o mais importante não é quando você entra na operação, quando você sai. Exatamente. Né? Então, e é uma cultura que inclusive eu combato, até não sei se você é dessa filosofia, vamos lá, que a gente não falou sobre isso, mas é a famosa carteira buy and hold. Eu estou aqui no Brasil, que é uma economia de especulação. Então, a qualquer segundo pode entrar um grande fundo aqui. Pra você ter ideia, só ontem a Apple perdeu mais dinheiro do que 5 vezes a Bolsa brasileira. Impressionante. A queda de preço em uma única empresa americana fez com que a Bolsa brasileira perdeu 5 bolsas brasileiras. Né? Você vê a diferença das bolsas, né? É muito dinheiro. E aí você fala assim, cara, eu vou deixar o meu patrimônio alocado nos próximos 20 anos em uma bolsa que qualquer investidor grande do mundo chega aqui e bagunça, cara. Cara, eu, sinceramente, eu não acredito. Não, interessante sobre esse ponto. Ontem o S&P 500, né, caiu por volta de 5%, uma coisa absurda. E antigamente no mercado, assim, tinha-se a ideia que caiu o S&P 500 lá em cima, que vai ser muito pior, a sangria aqui vai ser muito pior. Só que pelo fato da bolsa estar muito descontada hoje, ontem a bolsa caiu muito menos. Então você vê que é uma possibilidade de bolsa agora, Brasil, que nos outros países não tem. Uhum. Uma possibilidade que eu não tenho nos Estados Unidos agora, eu tenho aqui. Por quê? A taxa aqui está mais estabilizada, a economia está mais estabilizada, o PIB está crescendo, a inflação já deu uma baixada. Então, aqui é uma oportunidade hoje, mas não quer dizer que amanhã vai ser também. Então você ter essa dinâmica, o timing, a dinâmica, entender a dinâmica do mercado faz diferença. O timing na Bolsa Brasileira eu acho que é essencial. O cara que para ele operar aqui, para ele viver de mercado, ele tem que dominar esses fundamentos. Não adianta o cara pensar que ele sendo um aventureiro, né, simplesmente ouvindo recomendações, ele vai conseguir bater rentabilidade de grandes fundos, né? Onde tem uma equipe inteira lá trabalhando, os caras só desenvolvendo.
Cara, se você sobreviver no mercado com o teu capital, cara, você fique feliz, né? Fique muito feliz, né? Voltando a falar de iniciantes, né? Hoje nós temos muita informação, mas muitas pessoas não sabem ler aquela informação, absorver a informação. Uhum. E aí começam com carteiras absurdas ou então se inspirando em carteiras dos grandões. Então os caras já estão lá 20, 30 anos no mercado, 10 anos no mercado e a pessoa quer replicar uma carteira. Então, com certeza isso não vai dar certo, porque cada pessoa vai ter uma trajetória, um objetivo de fazer investimento, então precisa que seja único, né, para casar com ela. E também se aliar a profissionais, né, que consigam te dizer onde você pode colocar na tua carteira de acordo com a tua trajetória. Então, tem alguns sinais que se a pessoa não for um profissional, ela não vai conseguir enxergar onde está um pouquinho melhor agora, porque é instável, né? Cada dia é uma mudança nova, então você tem que estar estudando diariamente para poder ter sucesso aí na carteira. Exatamente. Hoje eu fiz uma operação em Ibovespa, índice futuro. O mercado abriu muito forte, abriu em um movimento forte de compra. E eu vi que, pelo tipo do movimento, eu percebi que poderia ter uma defesa e uma exaustão do movimento do dia anterior, né? Então estava em queda, caiu mais de 3 mil pontos ontem. E aí hoje eu vi que na abertura a gente poderia ter uma oportunidade. E eu esperei, eu não fiz nada, eu fiquei olhando. Falei, cara, hoje eu posso ter uma oportunidade de uma operação aqui, mas não fiz nada, fiquei olhando. Falei, ainda não tem nada. Não tem nada. Daí eu tracei regiões, analisei os gráficos e defini um ponto. Esse é o ponto onde eu tenho interesse em fazer uma operação. A esse preço. A esse preço eu acho interessante. O risco-retorno vale. Fiquei esperando. Chegou no meu preço, falei, cara, não... Não tá legal isso aqui. Não, ainda não. Acho que não. Formou um segundo candle na mesma região. Falei, ainda não. De repente, cara, é um negócio até interessante. Caiu um preço abaixo. E aí eu, identifiquei o sinal. Ele formou 1, 2, 3 de compra. Numa região importante. Cara, o que fez eu ter a rentabilidade foram 2 segundos. Se eu demorasse 2 segundos para tomar a decisão, eu poderia ter um prejuízo. Sim. Se eu tivesse tomado a decisão um pouco antes, poderia ter tomado um prejuízo. Se eu tivesse tomado um pouco depois, eu poderia não ter pego a operação. E ali, cara, em questão assim, deve ter dado, sei lá, 1 minuto a operação. Foi uma operação muito rápida. Foi uma defesa de abertura muito forte. E mais um detalhe. Eu estava esperando a notícia do dia, que era 9h30. Sim. Pra você ver quantas variáveis, né? Eu estava analisando o preço, cenário macroeconômico, analisando o cenário macroeconômico, aperto de taxa de juros ontem, o que aconteceu, uma derretida em todos os mercados. E eu entendia que ali, hoje, nós poderíamos ter uma recuperação do nosso mercado. E aí eu esperei. E ele me deu oportunidades que eu falei, cara, pode ser que me dê... pode ser que vale a pena entrar aqui. Eu falei, cara, não vou entrar porque ainda não saiu a notícia. Eu falei, se eu entrar antes da notícia, ele pode me tirar da oportunidade por causa da volatilidade do momento e vai pro meu alvo. Isso já aconteceu milhares de vezes, já perdi muito dinheiro por causa disso. Aprendeu na prática. Na prática, a experiência, né? Aprendi, eu olhei a notícia, falei, qual que é o calendário hoje? Uma notícia importante. Esperei. A hora que chegou no meu preço, cara, foi um negócio lindo. Só entrei, já foi pro meu alvo, sabe? Não me deu calor, nada. Que lindo, hein? Aí é bonito, hein? Aí deu até vontade. Realizou e tal, só que, cara, eu fiquei com vontade de entrar de volta. Eu fiquei assim... Será que vai de volta? Será que eu peguei o movimento completo? Só que o que eu percebi, cara? Quando eu não sabia qual era a minha fatia do mercado, quanto eu quero pegar do mercado. Eu quero pegar exatamente isso. É isso que eu quero pegar. Peguei, caí fora, entendeu? Já tô fora do mercado, tô sem risco. Pronto. É meu, entende? Esse é um pensamento vencedor. O pensamento perdedor, qual é? Será que dá mais? Ganância. Será que eu consigo mais um pouquinho? Eu tenho uma gordurinha aqui. O pior é aquilo, né? Você viu como eu fiz bem a análise? Eu sou bom. Eu acho que vou pegar mais um pouquinho. Mas não é isso. Cara, e esse é o
principal pensamento, cara. É mentira se o cara É uma fala falta que com- não, cara. Eu sou humilde, não, né? Não, cara, é um negócio assim que quando você acerta o movimento e você fala assim, cara, que foda. Sou bom que mesmo. Eu massa. sou bom mesmo, Eu eu sou- sou bom. Você fica pensando isso, sabe? Você é tomado por esse sentimento porque você ganhou dinheiro a partir de um conhecimento, de uma análise que você fez. É uma forma muito louca de ganhar dinheiro, né? E muito perigosa. E muito perigosa. Você ganha rápido, mas perde mais rápido ainda, né? Muito mais rápido. E se eu tivesse entrado de volta naquela operação, eu tinha tomado ferro. Porque o mercado não fez o que eu esperava que ele ia fazer no próximo movimento. Ele fez depois, ele fez exatamente o que eu imaginava. Mas eu já teria tomado um prejuízo depois disso, né? Então, o que eu quero trazer com isso? A definição, né? Você saber qual é o papel que você está desempenhando ali naquele momento. Eu tenho papel como investidor, onde eu analiso fundamentos de ações, eu analiso o mercado de uma forma mais macro e tomo decisões a partir daquilo. Naquela posição, né, a exemplo da Enat 3 que eu comentei com você, ali, cara, eu fiz a minha parcial, tirei meu risco da operação e agora eu tenho ações de graça para mim pro resto da minha vida. Pro resto da vida. Enat 3 para mim pode virar pó e eu ainda tenho Tá no lucro. lucro. Então, cara, agora eu tenho um papel de buy and hold, entende? Buy and hold, segura pro resto da vida, show de bola, não tem problema, entende? Agora, no mercado de especulação, mercado futuro, você está operando um dos ativos mais difíceis. Você vai entrar ali e ficar exposto. Ah, não, agora eu sou investidor. Tira o stop da tela, né? Entrou na operação. Ah, não, quero comprar aqui R$1.000 dessa ação. Você está levando um prejuízo de 500 já. Você fala, não, vai voltar. Ah, não, vai voltar. Ah, vai voltar. E eu conheci um cara que ele fez isso com Magazine Luiza, cara. Vai voltar e nunca volta. Nunca mais Então, voltou. igual, por exemplo, a Vale. A Vale é uma super empresa, uma puta empresa, uma das maiores mineradoras do mundo, né? E quando ela tava R$100, tá barato. 110, tá barato. 120, tá barato. Mas quando chega a 60, como que o buy and hold se aguenta, né? Por assim dizer. Então você ter essa visão da dinâmica do mercado e saber fazer aqueles aportes, que deu um lucro legal, vamos sair um pouco. Você quer entrar agora? Então vamos fazer uma operação estruturadinha aqui para você. Você garante aqueles 30% de subida, no máximo, e garante seu capital protegido. Se cair para 60%, você está protegido. Então você ter essa visão completa e esse objetivo, né? Não só buy and hold, que na prática não funciona. Saber que as coisas podem dar errado, né? Eu costumo dizer que o que diferencia o profissional do amador é ele saber o que fazer quando tá tudo pegando fogo, né? Uma coisa é você ter um anestesista, né? Que ele vai te colocar uma anestesia exatamente como você precisa. Ele vai analisar teu corpo, teu biotipo e vai te dar uma anestesia. Outra coisa é você pegar um cara aleatório com a anestesia pronta e aplicar no cara. Se der errado, quem sabe resolver o problema, né? E aí que eu gosto de sempre, o Vida de Mercado, ele nasceu por causa disso, de nós trazermos os problemas. Realidade, né? Trazermos os problemas, falar sobre, para pelo menos a pessoa ter consciência. Da mesma forma que eu não tinha consciência de que não adiantava acertar o primeiro dia, que você tem que acertar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e ter isso pro resto da vida. É um comportamento que você tem que adotar, né? Nos investimentos não é diferente disso. É uma vida que você tem que ter. Na vida de mercado você pode errar, mas erra novo. Se você errar repetidamente, pode ser avassalador para os seus investimentos. E erra pequeno, né? Errar, você vai errar milhares de vezes, mas não seja ganancioso. Não, isso na vida inteira. O cara pra cabe pra casar, tudo. ele tem que errar. Aham. Não vai casar. Dificilmente o cara casa com a primeira mulher que ele conhece. Não, ele conhece uma, erra daquele lado, erra de outro, até que acerta e, né? Pra tudo na vida ele vai ter que errar. No mercado não vai ser diferente. Exatamente. Ele vai errar, ele vai tropeçar, ele vai cair. Mas você falou que ia dar certo. Calma, vamos entender o mercado, vamos entender a dinâmica, vamos errar. Mas a longo prazo, se a pessoa tem os objetivos claros, vai dar resultado bom. Ela vai ver que aquilo valeu a pena. Show de bola. Eu queria agradecer vocês aí pela presença nesse bate-papo, que foi muito gostoso. A gente falou sobre coisas e eu não havia falado sobre esses temas ainda, né, nessa temporada. E eu ainda quero aprofundar o tema de previdência privada. Legal. Nossa, Num próximo programa a gente falar mais especificamente desse tema, que é um tema que eu tenho dúvidas. Né? Eu tenho dúvidas quanto ao tempo.
né? Poxa, eu nunca fiz isso, né? Você precisa de Legal, uma vida para fazer, né? Então, porra, como que é? E é um assunto preocupante agora no Brasil, a previdência privada, porque está acontecendo um boom que vai diretamente para o mercado, né? Mas um boom na vida pessoal de cada pessoa, até de quem nem é investidor. Então a gente tem que analisar isso de forma séria. E todos os benefícios. A previdência privada não é só um investimento, né? Tem vários benefícios tributários. É um mundo bem complexo e muito pouco conhecido ainda no Brasil. Pouco conhecido. É um mercado que te traz rentabilidade, é um negócio de renda fixa que te dá isenção de imposto, é um dinossauro que a gente tem pouco acesso a essa informação. Legal. Né? Então fica aí o meu convite a vocês, tá? O próximo Vida de Mercado para a gente falar a respeito de previdência privada. E você fica ligado, não deixa de dar o seu like, compartilhar com seus amigos para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Um abraço.